com você através desse testemunho. E se eu pudesse dar um título, ou resumir meu testemunho, ele se resume a o Deus que cumpre promessas. E eu creio que tem muitos jovens aqui que eles têm promessas de Deus. E não duvide que o Senhor ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. O meu testemunho ele começa em 2021. Há 5 anos atrás. E eu queria começar lendo Colossenses capítulo 1, versículo 17. Que diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E também em Isaías capítulo 46, versículo 10, que diz: que anunciam o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digam: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então, esses 2 versículos, eles falam sobre um Deus que é um Deus onisciente, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que Ele vê a gente a cada instante, nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de tristeza, e Ele é um Deus que Ele cumpre propósitos. E em 2021, em julho, eu trabalho em hospital, né? Então, em 2021, o Senhor teve um encontro comigo dentro de um hospital. E naquele encontro que Ele teve dentro de um hospital, Ele falou para mim que os planos dEle são maiores do que os nossos. E Ele falou que eu iria conseguir. E eu também queria ler para vocês em Isaías capítulo 55, versículo 9, que diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é a palavra do Senhor para todos nós. E aí, eu guardei aquela palavra para mim, que Deus me deu em julho, e Deus começou a falar para outras pessoas, confirmando, e que aquilo não era apenas um sonho meu, mas era um propósito do Senhor. E em 2021, minha família que vem de Recife, acho que vocês devem estar percebendo pelo sotaque, começou a se organizar para uma mudança para aqui, para São Paulo. E eu tinha um desejo de passar na prova de residência médica, né? E o meu desejo era fazer lá em Recife, né? Eu não tinha essa pretensão de vir para São Paulo. E aí eu lembro que eu orava e eu dizia assim, quando eu soube que nossa família viria para São Paulo, eu orava e dizia assim: Senhor, para eu entrar na USP ou na Unicamp, numa grande escola, só o Senhor para me colocar lá. Surgiu esse sonho. Eu lembro que quando eu me formei, eu nem tinha esse desejo assim de... Não imaginava que fosse plano do Senhor. E aí, nesse ano, eu estudei bastante. Eu fiz 6 provas de residência, todas aqui em São Paulo. Algumas eu até fiquei perto, mas eu não passei em nenhuma prova. De 6 provas. E foi bem doloroso para mim, né? Principalmente porque eu tinha recebido uma palavra do Senhor sobre vitória, né? E a gente se esforça tanto, eu digo, não só eu, mas eu sei que muitos jovens aqui passam pela mesma coisa. Se esforçam tanto para conseguir alguma coisa. E a gente que é cristão coloca fé em Deus, né? E sabe que Deus ele é poderoso para fazer. E às vezes é difícil acreditar. Mas Deus é poderoso. E em fevereiro, ou março de 2022, a gente não tinha se mudado ainda para cá. E a gente estava próximo de se mudar para cá. E aí Deus teve um segundo encontro comigo, que foi na igreja mesmo, lá de Recife, né?
na assembleia de lá. E aí, um certo culto, num ciclo de oração, tem uma irmã que estava lá na igreja, que ela tem o dom de profecia. E Gabriel, ele foi do lado também de Recife, ele até conhece essa irmã também. E nesse culto, Deus começou a usar essa irmã para várias pessoas da igreja, várias. Deus encheu ela poderosamente e começou a falar coisas para várias pessoas fazerem promessas. E eu não estava esperando, e aí, de repente, essa irmã chegou do meu lado e ela bateu bem forte nas minhas costas. E ela disse assim: abra sua mão. Aí eu abri a mão. Aí ela bateu na minha mão. E ela falou assim: receba o presente do Senhor. Ela disse: hoje é tarde de presente para você. E ela disse, ela não me conhecia. E ela falou para toda a igreja: sou eu que tenho o controle dos computadores e das notas. Aguardem uma ligação. Aquele lugar que você diz, somente eu para te colocar lá, eu vou te colocar. E isso é uma oração que, claro, ela não fazia nem ideia. E ela disse: eu te tiro desta terra para outra terra. Pouco tempo depois, algum tempo depois, em questão de mês, nossa família se mudou para cá, para São Paulo. E aí, Deus já tinha falado a primeira vez, Deus falou de novo a segunda vez. E aí eu disse: nossa, então esse vai ser o ano que Deus vai cumprir na minha vida, né? É o ano que Deus prometeu, e eu vou fazer as provas de novo, e vou estudar. E aí comecei a estudar bastante novamente. E aí prestei 5 provas. Mas a área que eu tinha escolhido para fazer foi ginecologia e obstetrícia. E aí eu tinha feito 6 provas, não tinha passado. Me inscrevi para outras 5 provas. E aí eu disse assim: nossa, Senhor, eu acho que talvez não seja a área que o Senhor queira para mim, então eu não estava passando, né, estudando para mim passando, então eu vou prestar alguma outra prova. E aí prestei medicina de família e comunidade. Fiz as 5 provas, fiz medicina de família e comunidade, não passei em ginecologia obstetrícia, passei medicina de família e comunidade. E aí eu comecei a fazer medicina de família e comunidade, e aí pouco tempo depois eu fui chamada para ginecologia e obstetrícia, que era o que eu queria. E aí eu fui fazer ginecologia e obstetrícia, e só que minha família estava morando em Campinas, e aí eu fui para Itapecerica da Serra, que é uma cidade, um local aqui na Grande São Paulo. Passei 2 anos lá, fazendo uma residência, e no o terceiro ano todo era aqui, em São Paulo. E aí vim pra cá, concluí, foi quando nossa família veio, na verdade, desculpa, eu e minha irmã viemos fazer parte congregar aqui, né, em São Paulo. E aí meu terceiro ano de residência foi um ano muito difícil, foi um ano que foram muitas dificuldades. E que assim, somente Deus pretende sustentar. E eu fiz um pequeno resumo daquele momento que eu vivi, e eu queria ler para vocês. Deus, Ele me via a todo instante. E Deus, Ele me encontra quando minha esperança de aprovar num grande hospital começa a diminuir. Ele me encontra quando minha expectativa não era mais entrar em um grande hospital. Ele me encontra quando a expectativa das outras pessoas, elas começam a diminuir sobre mim. Com vocês também é assim. E Ele me encontra tentando ser fiel a Ele nas minhas limitações. E aí, nesse ano, eu estudei o ano inteiro para fazer a prova de medicina fetal. E quando faltou, acho que um mês assim, de abrir o edital, eu mudei e resolvi fazer ultrassom e ginecologia e obstetrícia. Não queria mais medicina fetal. E
eu não estava com muita esperança de passar, porque eu tinha estudado o ano inteiro para medicina fetal e não tinha me preparado na parte de ultrassom de ginecologia mesmo. Mas eu disse, não, eu vou tentar a prova, e eu prestei só a prova, essa prova que eu prestei foi da Unicamp, e eu não estava com esperança realmente de entrar. A prova é discursiva, então metade da prova era a parte de ultrassom, de ginecologia obstetrícia, e metade da prova, mais ou menos metade, era a parte de medicina, mais a parte de ultrassom obstetrícia e medicina fetal. Então, eu estava meio que com 50% da prova, né? E fiquei bem preocupada. Eu comecei a estudar bastante assim, mas eu fiquei preocupada porque eu sabia que geralmente o pessoal que faz é um pessoal que se prepara e tudo. E aí, mas uma experiência que eu tive diferente dos outros anos, que nos outros anos eu estudava muito, mas no ano que passou, eu sempre tinha um horário que eu parava e dizia, não, esse é o horário do culto, esse é o horário que eu vou dedicar a Deus, esse é o horário que Deus vai ter um encontro comigo. E eu tentava ter um devocional com Deus ali. E aí eu disse, Senhor, me dê estratégia, porque se Deus quer, Ele aprova. E aí eu fiz a prova, e quando fiz a prova, eu gostei da prova. Aí, só que assim, eu tentava calcular para ver quanto que ficaria a nota, para ver se a nota talvez desse para entrar, comparava com os outros anos. E aí, eu achei que tinha ido bem, e eu disse assim, não, Deus me deu uma promessa, só são 2 vagas, então Ele vai, se for da vontade dele, Ele vai me colocar em primeiro ou segundo lugar. E é isso que Ele vai fazer. E eu achava que se fosse vontade de Deus, seria assim. Mas aí, quando eu estava ainda guardando os resultados, ano passado eu vim para um curso do Overflow, em dezembro. E a gente estava, eu não lembro, acho que foi o pastor Marcelo que estava pregando, e a gente veio orar, e ele chamou para vir na frente, e eu vim aqui na frente. E aí, Deus usou a jovem Suzana para mim. Ela estava do meu lado, a gente mal se falava assim, e ela tocou assim na minha cabeça e ela falou 3 coisas. Ela disse, eu cuido do teu futuro, eu renovo as promessas. Haveria alguma coisa impossível para mim? Glória a Deus por isso. E eu lembro que naquele dia eu chorei muito, me enchi de esperança e disse, não, acho que eu vou ser então primeiro ou segundo lugar, né? Vou passar na prova. E aí chegou o dia do resultado da prova e eu não tive coragem de ver o resultado. Eu liguei para casa e pedi para meus pais verem. Aí meu pai, ele falou que eu fiquei em 4º lugar. E eu lembro que eu fiquei muito triste. E eu disse, cadê a promessa de Deus? Cadê? Não foi Deus quem prometeu? Cadê a promessa do Senhor? E eu já tinha feito a prova de acesso direto. Não tinha mais pretensão de mudar de especialidade. Das provas que eu tinha feito, eu não tinha mais uma... Eu não me via mais fazendo outra especialidade, assim, outra residência médica. E aí, teve a segunda chamada. E na segunda chamada, elas chamaram só o 3º lugar. Então, no 4º lugar. E eu disse... fiquei esperando para ver as outras chamadas, para ver se a pessoa que estava na minha frente iria assumir ou não a vaga. E aí, ela assumiu. Na 3ª chamada, não teve mais chamada para minha área de atuação. E aí, eu concluí a residência, comecei a tomar outros rumos, comecei a optar por fazer algumas outras... seguir mesmo a minha carreira na profissão, né? E eu não tinha mais esperança de entrar, né? Mas a promessa estava lá. E eu queria ler para vocês alguns versículos ainda de Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34, que diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento,
quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem consegue compreender Deus? Quem consegue explicar Deus? Ninguém. E em Números, capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Porventura diria ele e não faria, falaria e não confirmaria. E Jó 42, versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nesses versículos aqui, queria trazer 3 coisas para vocês. Primeiro, que Deus, Ele escolhe como Ele quer fazer, e Ele não depende de nenhuma circunstância favorável. Deus, Ele se responsabiliza pelo que Ele fala, e Deus, Ele cumpre propósitos. E o edital, todo mundo já sabe disso, todo mundo aqui faz concurso, acredito, algumas pessoas, né? Que primeiro sai o edital, depois que sai o edital faz a prova, depois que faz a prova tem as chamadas, né? Então o edital é a primeira coisa que fecha. Para um edital mudar, raríssimo, é uma exceção. E a residência ela começa no dia 1 de março, né? Então a gente conclui a residência no dia 28 de fevereiro e no dia 1 de março começa acesso direto, área de atuação, enfim. E aí eu já tinha tomado uma rumo na vida, já tinha feito, trabalhado um pouco, logo após concluir a residência, e tinha passado 8 dias do início da residência, né? E aí no dia 9 de março, eu tinha trabalhado o dia inteiro e eu estava voltando de Uber. Já tinha passado a segunda chamada, já tinha passado a terceira chamada, já tinha passado a quarta chamada. Todo mundo já tinha assumido as 2 vagas que tinha. No dia 9 de março, saiu a 9ª chamada. Eu estava no Uber e eu recebi uma ligação. Foi meu pai que estava ligando para mim. E ele disse: Camila, você foi chamada na Unicamp. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E quando a gente faz a residência lá, tem um crachá que tem identificação, né? Tem uma identificação com a cordinha que a gente usa, na cordinha tem escrito FCM Unicamp. E é engraçado porque eu falei isso para os meus pais. Eu olho para aquela corda e eu não foco assim, nossa, o Senhor. Eu não foco na instituição, né? Mas eu falei para eles, eu olho para aquela corda e eu sinto muita alegria e prazer de vestir aquela corda. Porque eu olho para aquela corda e digo, essa é a promessa de Deus. E eu queria deixar para vocês uma pequena palavra. Que Deus, Ele contempla os sonhos de vocês. E Ele vê vocês a todo momento. Inclusive no dia difícil. Deus, Ele traçou um caminho para vocês. E Deus, Ele não tem plano B. Ele cumpre o plano A. Por mais difícil que seja, impossível que seja, Ele vai cumprir o plano A dele. Que é a vontade dele que vai prevalecer sobre a vida de vocês. E eu queria deixar para a meditação de todos os jovens, todos os irmãos que estão aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus abençoe a igreja. Por um tópico já definido. Vou pedir para vocês se levantarem e se dividirem em trios. Eu vou chamar o meu trio.
tema que vai orar junto comigo vai orar sobre intimidade com Deus. Então a gente vai orar sobre relacionamento com o Senhor, vai orar sobre sede e fome da palavra do Senhor. E é isso. O tema número 2, que vai orar com a Mel, vai orar sobre cura e restauração do coração. Então a gente vai orar sobre a saúde emocional, vai orar sobre essas questões que tanto a gente está enfrentando hoje em dia, né? Tantas doenças, tantos problemas emocionais que a gente tem hoje em dia. E com a Ana, a gente vai orar, que escolheu o número 3, né? Vai orar com a Ana sobre propósito e chamado. Então, vai orar sobre todas as promessas que Deus tem feito em nossas vidas e a forma como Ele vai cumprir isso, que muitas vezes vai muito além do que a gente imaginou e esperava. Amém? Vamos orar. Então, número 1, vai orar comigo agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus amado, Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai. Ó Senhor Jesus, eu te peço, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor Jesus, com os corações abertos, sedentos por mais de Ti, Senhor. Ó meu Pai, nós não queremos apenas te ouvir falar, Jesus, mas nós
Paz do Senhor, gente. Queria deixar 2 versículos aqui com vocês. Então, em Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18, que diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Hoje nós estamos falando sobre florescer na presença do Senhor, né? E eu queria que vocês imaginassem comigo, justamente, né, uma árvore que floresce, uma planta que floresce. Antes da gente pensar sobre as flores que existem, né, nessas árvores, nessas plantas, a gente pode partir do pressuposto de que existe uma raiz, né? E se a gente imaginar que essa mesma árvore, que essa mesma planta simboliza a nossa comunhão com Deus, essa raiz seria justamente a intimidade que nós cultivamos com o Senhor. Antes da gente pensar em florescer, é necessário que a gente pense na nossa própria comunhão, né? As flores, elas representam justamente aquilo que é externo, né? Então a gente poderia fazer um comparativo com o testemunho que nós damos às outras pessoas que estão ao nosso redor. Aquilo que as pessoas veem, né? Essas flores, ou até mesmo os frutos, né? Se a gente for generalizar um pouco, eles mostram quem realmente nós somos, né? Então nós conhecemos a roseira porque ela dá rosas. Nós conhecemos o ipê porque ele dá ipês. Então, a árvore, ela precisa ter os frutos que testemunham quem de fato ela é. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência de cultivar alguma planta, alguma árvore. Eu já cultivei algumas vezes, mas não com muito sucesso. Acho que eu não sou uma boa mãe de plantas. Mas, brincadeiras à parte, gente, quando a gente vê, né, uma planta que entra ali num processo de morte mesmo, o que costuma cair primeiro são as flores, né? E a gente não percebe de imediato. A gente só percebe quando o estrago já é grande o suficiente. Ela começa a cair um dia, você não percebe. Começa a cair no outro, você não percebe. E aí vai caindo, caindo, caindo. Até que você, um belo dia, olha para aquela mesma planta e pensa: tem alguma coisa errada. Ela já não está mais tão florida quanto antes. E quando todas aquelas flores terminam de cair, é como se aquela planta não pudesse mais ser distinguida de outra. Ela se parece com todas as demais, que não têm flores. E assim é na nossa vida espiritual. Quando a gente se afasta do Senhor, não é assim do dia para a noite, é aos poucos. E quando a gente continua nesse processo, cada vez mais nós nos parecemos com qualquer outra planta, com qualquer outra árvore. Será que nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente tem permitido, né, que essas flores que são o nosso testemunho caiam pouco a pouco? Será que elas já caíram totalmente? Será que nós já nos parecemos com qualquer outra árvore? E quando as flores elas terminam de cair, não há uma morte, né, imediata dessa planta. Ela ainda vai continuar apodrecendo. Só que, em alguns casos, é possível que essa planta ainda seja salva. E nós sabemos que Jesus ainda continua nos salvando todos os dias. Então, se hoje, né, olhando para a nossa vida espiritual, nós conseguimos perceber que essas flores já começaram a cair, é o momento da gente buscar que o Senhor cure a nossa vida espiritual. E as flores, elas caem também por uma outra razão. Não somente quando, né, a árvore ou a planta está apodrecendo, mas também quando ela está se renovando. Então ela passa um período sem florescer, mas depois ela floresce novamente. E quantas vezes nós, né, nos afastamos da presença do Senhor, seja pela correria do dia a dia, seja pelas preocupações da nossa vida, né, seja por tudo aquilo que nos sufoca. E aí a nossa árvore, ela deixa de florescer. Nosso testemunho já não se distingue tanto das outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas o Senhor continua nos renovando. E é muito importante que a gente continue buscando esse renovo todos os dias, né? Para que a gente não caia na mesmice. Ou para que a gente não se contente em fazer mais do mesmo. Como eu falei, né? As flores, elas caem pouco a pouco. Você não vai acordar um belo dia, né, com a sua planta toda florida e no outro, né, ela não vai ter mais flor nenhuma, é aos poucos.
Por isso a gente precisa vigiar, é o que a palavra do Senhor nos diz, né? Para vigiar constantemente. Então, que a gente possa ter esse cuidado com a nossa vida espiritual, olhar para a nossa vida espiritual, pedir que o Senhor nos renove. E se hoje, né, a nossa árvore se parece com qualquer outra, então é o momento da gente pensar. Porque, como eu li aqui com vocês, aquilo que mostra às outras pessoas quem nós somos, né, a fé que nós temos, é justamente as nossas obras. Então, as nossas obras precisam comunicar e comprovar que de fato nós servimos a Deus. Se hoje isso não está sendo feito, então a gente precisa rever. E na realidade, a gente precisa rever todos os dias. Então é isso, gente. Amém. E obrigada pela oportunidade. Amém. Neste momento, pessoal, a gente vai recolher agora nossas ofertas. Eu quero chamar aqui o Gabriel. Na palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá alegria. Então, eu peço agora neste momento para que vocês não se sintam constrangidos em ofertar ou não, que seja algo que venha do coração, em gratidão a Deus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez durante o período de ofertas. Amém? Minha vida em tuas mãos está.
famosa e renomadíssima, a nossa pregadora, a nossa líder. Amém? Glória a Deus! A Beth me chamou e eu vou chamar a Joy para fazer essa oração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Perdão pelo nervosismo, mas eu peço para que vocês fiquem de pé para vamos orar pela palavra que vai estar abençoando muito com a vida dela. E bom, vamos começar. Senhor Jesus, ó Pai amado, Senhor, te agradeço, meu Pai amado, por esse culto, meu Deus. Te agradeço por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Te agradeço que o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Te agradeço que o Senhor já tem nos salado tanto aos nossos corações, meu Deus, através de louvores, de testemunho e da palavra que o Senhor tem trazido. Senhor, abençoa, continua abençoando esse culto, Senhor, que as nossas mentes não estejam em outro lugar, somente aqui, meu Pai amado. Que o Senhor venha estar nos curando, meu Pai, e trabalhe nossos corações, meu Pai, através da vida da nossa vida, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, estar falando através dela em nós, meu Pai. Isso que eu te peço, eu também te agradeço. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Podemos assentar. Eu não sou pregadora e nem famosa, mas eu amo ao Senhor, eu amo a palavra dele, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui. E se eu não conseguir terminar, o marido continua, a minha outra metade continua, amém? Amém. Mas que alegria, que culto abençoado. Quem aqui já foi tocado? Quem aqui já sentiu a presença do Senhor? Amém? Glória a Deus. Uma bênção. Vocês são uma bênção, viu? A toda a equipe aqui, as meninas que estão aqui na frente hoje. Então, esse mês de março todo, as mulheres, as meninas todas trabalhando. E tem sido uma bênção. Um culto após o outro, os nossos devocionais de domingo. Tem sido muito abençoado. E hoje o tema que aí que me deram, que é florescer. Não é só florescer, né? Mas aí está em Cantares 2 e 12, na parte A, do versículo que diz assim. Eu vou ler ali. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Amém? Que fala sobre quando as flores brotam, as flores surgem. E quando a gente vê as flores, a gente sempre olha com admiração, com alegria, né? É algo gostoso de se ver. E esse texto fala que é como se o inverno tivesse passado e chegou o tempo das flores. E o que significa florescer? Florescer significa desenvolver, prosperar, brilhar, distinguir, paz, vitória, bom nome. Aqui eu vou trazer que florescer é tudo que é bom, tudo que é agradável. E na palavra de Deus, florescer para Deus é cultivar, é guardar. Deus, quando nos criou, Ele colocou o homem num jardim onde tem flores. E Ele nos compara, né? Ele nos coloca nessa posição, nesse jardim. E muitas vezes, na palavra de Deus, é citado que nós somos o jardim dele, o jardim regado e cuidado por Deus. Que tem uma parte aqui. O próprio nome do Senhor aplica-se a uma flor, ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron. E cultivar, guardar, cultivar é ter cuidado, né? Quando a gente cuida, a gente tem uma plantinha,
a gente rega, às vezes a gente precisa podar para ela poder florescer. E trazendo para a nossa vida espiritual, o cuidado é aquilo que o Senhor nos deu, com aquilo que o Senhor nos dá, né? Ele muitas vezes nos deu dons, talentos, Ele nos chama pelo nome, Ele fez cada um de uma forma especial, Ele chama cada um pelo nome, né? O Senhor, Ele nos chamou, Ele nos chama. E o que a gente tem feito com essa planta que o Senhor tem nos dado, que é a nossa vida? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem se dedicado à oração, à leitura da palavra, que é a nossa fonte de vida? Você tem podado, muitas vezes, aquela parte da sua vida que não é tão boa assim? Às vezes algumas palavras que saem dos seus lábios, assim, vem no seu pensamento e sai, que você sabe que desagrada a Deus. Você tem podado elas? Ou talvez num relacionamento um pouco mais avançado e que você sabe que não agrada a Deus também. Você tem tido coragem de podar, de passar o facão ali, cortar, para que você possa florescer na presença de Deus? Para que você possa dar frutos que honrem e que glorifiquem ao Senhor? Nós somos como flores para o Senhor. Todos aqui, a gente está falando aqui do mês de mulheres, né? Nós sabemos que nós somos belas, que somos flores, mas nesse texto aqui, o Senhor nos chama de jardim dele. Eu vou ler o texto, na verdade, né? Eu não li ainda. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o texto. Salmo 92, 12. Salmo 92, 12. Diz assim: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. E ainda diz assim: mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, anunciarão: grande e justo é o Senhor. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Temos mais um texto. Salmo 1. Salmo 1. No Salmo 1, no versículo, deixa eu ver aqui se é o texto. O número está tão grande que eu não consigo nem ver. Diz assim: ele é como árvore plantada às margens do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Amém? Amém. Então, nós somos esse jardim do Senhor. É aquele que guarda, que consegue se proteger, olhar para si mesmo e cuidar para que você possa florescer na presença do Senhor. A Bíblia fala que o justo, ele florescerá, o ímpio não, o justo. Então que a gente possa ser como o Senhor, permanecer olhando para Ele, para a palavra dEle, para que a gente possa florescer. Amém? Eu gostaria também de deixar aqui um texto. A gente só fez uma correção aqui no total. Que diz assim, tá em Cânticos também. Só que no verso 4, no capítulo 4 e no versículo 12. Você, aqui está dizendo que nós somos. Você é meu jardim particular.
minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondida. Nós somos esse jardim do Senhor, que é um jardim particular. Nós, quando o Senhor nos chama, eu vou deixar também aqui para a gente ler o texto que está em Isaías 43, que diz bem claro o que o Senhor, aquele que nos criou, diz a nosso respeito. Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Continua. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Senhor. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Porque aquilo que for necessário dar para te resgatar, o Senhor vai fazer. Aquilo que Ele precisar fazer para que aquela porta seja aberta, aquele lugar que Ele quer para você, Ele vai fazer. Ele muda a lei, Ele muda a regra, Ele tira pessoas, porque Ele tem propósito na sua vida. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Aí pode passar para o próximo versículo. Visto que foste preciosa aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, os povos por tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Darei ao norte, e ao sul, não retenhas, trazeis meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Pode continuar. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as tuas testemunhas, para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor vosso Deus, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei a Babilônia e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus, os navios com quem se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Deus. Assim diz o Senhor, a quem preparou o mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. E que fiz sair o carro e o cavalo, e os exércitos e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Não vos lembreis dessas coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz,
Porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém, até aí. Eis que eu faço uma coisa nova. E já começou. O Senhor tem feito coisas novas em nosso meio. O Senhor tem trabalhado. O eu sou, aquele que nos chamou, aquele que nos formou, tem trabalhado em nosso meio. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem perceber? A gente tem ouvido testemunhos nesse mês todo de cura, de câncer. O Senhor tem trabalhado em nosso meio, abrindo portas em universidades renomadas, o melhor do nosso país. Não só para você, a gente já ouviu outros testemunhos. Deus tem feito tantas coisas. Tem trazido cura. Eu testemunhei aqui, para quem não estava no ensaio domingo passado. Passei por muitas situações. Por depressão, síndrome do pânico. E o Senhor me levantou. O Senhor me sustentou. Porque Ele é aquele que cura. É aquele que cuida. E eu quero dizer para vocês que o eu sou está aqui nessa noite. Que se você estiver doente, Ele te diz: eu sou a cura. Se você estiver com sede de Deus, Ele te diz hoje: eu sou a fonte de água viva. Se você estiver angustiado, Ele te diz: eu sou o socorro bem presente. Se você estiver se sentindo sozinho, estiver se sentindo solidão, Ele te diz assim: eu sou o Deus onipotente. Eu sou o Deus onipresente. Eu estou com você em todos os lugares que você estiver. Se você estiver com medo, Ele diz: eu sou o refúgio. Eu sou o lugar seguro. Se você estiver cansado, Ele diz: eu sou o seu descanso. Descanse em mim. Eu estou aqui. O Senhor se faz presente. O eu sou está aqui. Nessa noite nós louvamos, nós bendizemos o nome dEle, nós adoramos a Ele. E Ele está dizendo para você: se você estiver precisando de algo, eu sou o seu provedor. Se você estiver vivendo em guerra, Ele te diz: eu sou a sua bandeira, eu sou a sua paz. Se você estiver precisando de uma porta aberta, a gente testemunhou, ouviu esse testemunho hoje. Ele te diz: eu sou a porta. Então o que você precisa hoje? Busca, porque o eu sou está aqui. Fala com Ele. Descansa o teu coração no Senhor. Confia nele, porque é o Deus que te chamou, que te formou no ventre da tua mãe, que te chamou pelo nome. Ele quer, Ele tem prazer de nos ver florescer. Amém? Amém. Pastor Arno, ora por nós. Ai. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus queridos, Pai do Senhor, minhas queridas, é uma satisfação muito grande nós estarmos nesse lugar de adoração, ver esse pessoal bonito. E a gente só vai finalizar esse assunto entendendo que o florescer é um ciclo do desenvolvimento quando há maturidade. Quando a gente planta uma semente, a primeira coisa que acontece é a semente crescer para baixo, aonde ninguém vê. Então você planta a semente e a semente ela começa a crescer, mas é para baixo. Porque se ela crescer para cima logo de cara, ela não aguenta o vento, ela não aguenta o sol, ela não tem firmeza. Primeiro, a gente tem que crescer aonde ninguém vê, quando a gente está sozinho. Crescer na nossa mente e crescer no nosso coração.
Porque aquilo que a gente pensa vai se transformar naquilo que a gente sente. E se você pensa errado, você sente errado. E se você pensa mal, você sente mal. Alguém encontrou com você no shopping, e aí você bateu com a mão assim e a pessoa nem fez nada. E a primeira reação nossa é ficar com raiva, né? Nojento, né? Nem me olhou. E quem está mal começa a pensar: será que eu fiz alguma coisa? Será que tem alguma coisa errada comigo? E começa a pensar um monte de coisa. E quem está bem vai pensar o quê? Não me viu. Está tudo bem. Ele só não me viu. Quando a gente se encontrar lá, vai te mão nem te viu. A pessoa vai dizer: eu estava com a cabeça tão pensando num problema, eu não vi ninguém. E está tudo bem. Mas quando a gente pensa mal, a gente sente mal. Ai, deve ser uma coisa comigo. Não vou mais lá. Não vou naquele culto. Fui desprezado. Fui abandonado. A gente primeiro cresce para baixo, onde ninguém vê, na mente e no coração. Aí depois você cresce para cima. Mas quando você cresce para cima, a planta já começa a florescer? Não. Porque ela precisa ter firmeza. A gente precisa ter firmeza na palavra de Deus. A gente tem que saber quem a gente é em Cristo. Nós somos esse jardim fechado. Jardim fechado, manancial selado. Lugar reservado. Um jardim real. Sabe o que quer dizer o jardim real? Não é qualquer coisa, não é qualquer um que entra. Para entrar, você tem que ter autorização do rei. Para entrar na sua vida, tem que ter autorização do céu. Tem que ter autorização de Deus, porque você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você é uma princesa de Jesus e você é um príncipe do reino. Você precisa saber quem você é em Cristo. E depois que você amadurece, aí o que acontece? Florescer. Porque a flor é o que antecede o fruto. E o fruto, na Bíblia, é resultado. A Bíblia diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Sabe o que isso quer dizer? Pelo resultado da vida. Como é que é a vida dessa pessoa? Pelos seus frutos os conhecereis. O que ele fala? Ele fala coisa boa? Ou ele fala só aquilo que não presta? Porque se ele fala só coisa ruim, pelos seus frutos os conhecereis. Árvore boa não dá mau fruto. E árvore ruim não dá bom fruto. E nós temos que ser árvores boas. Você precisa cultivar a sua mente e o seu coração. Você precisa cuidar da sua vida e dos seus relacionamentos. Você tem que cuidar do seu ministério e da santidade da sua vida. Seu ministério é o que você faz para Deus diante das pessoas. E a santidade é o jeito que você cuida da sua vida diante de Deus. E Deus nos chamou para a santidade. Ser santo. Mas nós não somos santos por aquilo que nós fazemos. Não é o que a gente faz que nos torna santos, mas é com quem a gente tem contato. Se você tem contato com o Espírito Santo, você será santificado. Pastor, como é que eu faço para ter contato com o Espírito Santo? Aqui o contato com o Espírito Santo é a palavra de Deus. Como, pois, purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que te ajuda a decidir e arrumar os teus caminhos para que você seja santo diante de Deus.
E é sobre isso que nós vamos orar. O seu ministério vai florescer. O seu ministério vai florescer e você vai frutificar. E aí você tem que estar preparado. Porque você sabe qual que é a árvore que leva a pedrada? É a que dá fruto. Tem o fruto, o pessoal começa a jogar pedra para poder pegar o fruto, não é assim? Você acha que o inimigo vai deixar barato você frutificar? Ele vai querer tirar a tua alegria. Mas a nossa alegria, ela vem da onde? Ela vem do Senhor, que é a nossa força. Mas vai florescer. E é Deus que vai cuidar. Não fique triste não, vai ter uma hora que Jesus vai te podar. Mas Ele disse que ia fazer isso lá em João 15. Toda árvore que em mim dá fruto, eu o podo. Para que Ele te poda? Para você crescer forte na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, nós vamos orar agora. Nós vamos pedir para que o Senhor venha abençoar o teu ministério, para que venha florescer, para que Ele venha esclarecer, para essas coisas que ficam te atrapalhando, situações que ficam te atrapalhando, vícios que ficam te atrapalhando. Isso aí Ele vai tirar tudo por fora, Ele vai te podar e você vai crescer fortificado, firme na presença do Senhor, alegre, constante, abundante, porque é assim que o Senhor nos tem chamado. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, porque estamos aqui na tua casa te adorando, te bendizendo. Eu quero te agradecer por cada um que está aqui nesta noite, Senhor, por cada moça, por cada rapaz, por cada pessoa que está aqui. Nós te somos gratos, Senhor, porque foi o teu Espírito que nos trouxe até este lugar. E nós somos gratos a Ti por tudo. Rogamos, Senhor, agora que o Senhor venha nos abençoar com esta água que vem do céu para regar a nossa vida e para que nós venhamos a frutificar e florescer e o Teu nome ser glorificado na nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, meus queridos, abençoa a mente, o coração, a vida, os relacionamentos, o ministério, a santidade. Pai querido, toma cada um nas tuas mãos, Senhor, e ajuda para que eles possam vencer tudo aquilo que de alguma forma quer atrapalhar, mas que venha cair por terra e o Teu nome seja glorificado. Continua conosco, recebe todo louvor e toda adoração, e nós te agradecemos no Teu santo, maravilhoso e excelso nome, Jesus. Amém? Amém? E amém. Pode sentar, dando glória a Deus, que Deus te abençoe abundantemente. Quero chamar aqui a Raíssa. Ela tem um recado muito importante para dar a respeito do nosso culto, que além de ser especial no mês das mulheres, também é para recepcionar os últimos jovens que entraram aqui no nosso conjunto. Paz, pessoal. Como a Ana já antecipou, a gente vai ter agora o nosso momento de recepção para todos aqueles que entraram no conjunto de 3 meses em diante. E aí eu vou chamar a Emily, a Evelyn, o Breno e o João para estar entregando essas lembrancinhas aqui, tá bom? Bom, e aos que entraram, nós mandamos um convite via WhatsApp, as meninas mandaram e o Breno mandou. Então vocês já podem vir aqui pra frente para ele estar entregando essa lembrancinha a vocês. Eu vou chamar pelo nome para ficar mais fácil. Dos meninos tem o Felipe, o Ronaldo, o Arthur, o Douglas, o Thiago, o Gabriel, o Matheus Breno, o Arthur Soares, o Daniel Amaral, o Lucas, o Guilherme, o Moza, o Joab, o Leonardo, o Eliseu, o Samuel e o Henrique. Bora, pessoal. E das meninas a gente tem a Yasmin, a Camille, a Natália, a Júlia Macedo, a Emily, a Joquebede, a Giovana, a Carol, a Beatriz, Manoel e Lídia e a Larissa Alves.
Sim, e quem não estiver nessa lista e entrou nesses últimos 3 meses, pode vir aqui à frente também para receber a lembrancinha, tá bom? Eu queria chamar aqui o João para ele estar fazendo a oração por esses jovens, tá? Recebendo o nosso bem-vindo do conjunto Jovens do Belém. Paz, pessoal. Paz, pessoal. Vamos colocar de pé? Vamos orar pelos novos integrantes. O conjunto está crescendo, hein, pessoal? Glória a Deus. Vamos saudá-los com bem-vindo, pessoal. Amém? Vocês estão com fome? Então vamos orar que daqui a pouco a gente vai comer, tá bom? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo que vivenciamos nessa noite, Senhor. Também somos gratos a Ti pelos novos integrantes, meu Pai, que estão chegando aqui, meu Pai querido, para somar conosco, meu Pai. Somos gratos a Ti pela vida de cada um deles, meu Pai, e te pedimos, meu Pai, venha usá-los de uma forma extraordinária nesse conjunto, meu Pai. Cada um segundo o dom que o Senhor tem dado, que o Senhor, meu Pai querido, vai usá-los e aquilo que eles têm pedido para o Senhor usá-los, meu Pai. Somos gratos a Ti também pela liderança, meu Pai querido, desse conjunto, meu Pai, por este culto, meu Pai querido, que o Senhor falou fortemente aos nossos corações, meu Pai. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Arlington. Gente, pode sentar, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Enquanto vocês estavam orando, deixa eu tirar uma foto, sem que vocês saberem. Depois eu vou publicar. Cadê o Dani? Tem mais uma coisa. Agora, pessoal, como nós estamos no mês das mulheres, nós preparamos uma lembrancinha especial para todas as meninas. As meninas vão passar com muito amor. Glória a Deus. Eu quero saber quando é que vai ser o mês dos homens, né? Porque eu vou querer ganhar presente em toda a região. Gente, vamos ficar de pé, a gente vai orar e depois a gente tem um lanche bem legal. E se você puder, assuma um compromisso de falar com 3 pessoas que você nunca falou. Tá? Se apresenta, fala o seu nome, pega o nome dessa pessoa, vem aqui, aproveita esse lanchinho, fala hoje, se assuma esse compromisso. Falar com 3 pessoas que você nunca falou, se aproveitar esse momento aí de comunhão que a gente está junto. Tá bem? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, por este culto e rogamos que o Senhor possa continuar conosco, Senhor, nos levando em paz e segurança para o nosso lar. Continua, Senhor, nos abençoando, nos dá um culto abençoado amanhã, Senhor, que o Teu nome seja glorificado e nós te agradecemos por tudo no Teu santo, maravilhoso e excelso nome, Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja para com todo o povo de Deus. Então digamos: amém. Deus abençoe vocês em nome de Deus.